Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um intensivão, dando continuidade ao nosso estudo, né, pro concurso da GCM de Cotia, tá? Pessoal, hoje nós vamos tratar aí então sobre o Estatuto do Desarmamento, beleza? No edital tá previsto aí, né, do artigo 6º ao artigo 21, tá? Mas neste vídeo, pessoal, nós vamos tratar aí sobre os crimes, tá? Que vai do artigo 12 ao artigo 21, que é a parte aí, acredito, ter maior incidência, né, bastante importância, mas você não deve deixar de ler, tá? E estudar aí do artigo 6º até o artigo 11, beleza? Que vai tratar aí sobre o porte de arma de fogo, tá? Que ele é proibido, salvo as exceções que estão, né, descritas lá. Então, leiam e releiam, beleza? Que, né, esse é um assunto muito importante para a prova de vocês. Mas vamos começar aqui então, né? Nós vamos tratar dos crimes e das penas, beleza? Então, começando aí do artigo 12, que vai tratar sobre a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pessoal. Duas coisas muito importantes aqui no Estatuto de Desarmamento, tá? Você tem que saber diferenciar o que é posse do que é porte, tá? E diferenciar as armas de fogo de uso permitido, restrito, tá? E proibido. Ah, eu tenho que saber qual é o calibre, qual é a potência da arma. Não, pessoal, só tem que saber diferenciar que existem penalidades diferentes para cada conduta dessa daqui, ou seja, posse e porte, e para cada tipo de arma aí, né? Seja de arma de fogo de uso permitido, de uso restrito e de uso proibido, tá? Então você tem esse conhecimento aqui, você tendo conhecimento dessas situações, né? Você consegue matar bastante questões aí, beleza? Vamos começar aqui tratando da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, beleza? Então, o artigo 12 diz: possuir ou manter sob a sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na onde? Aqui que é importante, pessoal. No interior da sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, pessoal, a posse só se configura quando, né? No interior da sua residência ou na dependência desta, ou seja, nos intramuros, tá? Ou ainda no seu local de trabalho. Desde quando? Desde que você seja o titular ou responsável legal daquele estabelecimento ou empresa, tá? Fora desses casos, é posse? Não, daí já se trata de porte, beleza? Independente de onde esteja aí, já vai se tratar de porte, tá? Ah, estou na minha empresa, mas eu sou funcionário da empresa, não sou titular, não sou responsável legal. Ah, vai configurar posse? Não, vai se configurar porte, beleza? Então diferenciem posse de porte. Então, por exclusão, né? Se tiver fora da residência aí e do local de trabalho, desde que seja titular ou responsável, vai configurar o porte, beleza? Então, aqui, né, nós estamos diante da conduta criminosa de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tá? Se atentem a isso daqui. A pena, então, de detenção de 1 a 3 anos e multa. No parágrafo 13, né, nós temos aí, então, o crime de omissão de cautela, tá? Então, deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena, detenção de 1 a 2 anos e multa, tá? Então aqui, pessoal, nós estamos diante de um crime do quê, né? Uma conduta omissiva, ou seja, você deixa de observar as cautelas necessárias, tá? Então, quando você deixa de observar as cautelas necessárias, esse é um crime doloso, é um crime culposo, tá? Então, pessoal, né? Crime culposo, né? Que age aí com negligência, né? Foi negligente com relação à cautela, né? Com relação aos cuidados necessários aí com a arma de fogo, beleza? É o único crime aí, né? Culposo, tá? O resto, todas as condutas, todos os crimes aí, né? Posteriores e o de posse irregular de arma de fogo, né? São condutas dolosas, existe o dolo, tá? Então aqui é um crime de omissão, né? E existe a atitude aí, né, culposa, desculpa, tá? Então, deixa de observar as cautelas necessárias para impedir que o que menor de 18 anos, né, ou seja, criança e adolescente, ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade, tá? Aqui nós temos a conduta equiparada, né, que é referente a quem?
ao proprietário ou diretor responsável por empresa de segurança e transporte, né, de valores, beleza? Então, nas mesmas penas incorre, ou seja, nas penas aí de omissão, né, de cautela, quem, né, o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar quem? A Polícia Federal, o quê? A perda, o furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato, tá? Então guardem nessas partes aqui. Então, responsável, né, ou proprietário aí, o diretor responsável de uma empresa de segurança e de transporte de valores, tá? Que deixa de registrar uma ocorrência policial, tá? E de comunicar quem? A Polícia Federal, o quê? A perda, o furto, o roubo, qualquer forma de extravio aí do que? De arma de fogo, acessório, munição, né, que esteja sob a sua guarda. Em que tempo que ele tem, tá? 24 horas, tá? Então, no período, nas primeiras 24 horas aí após o ocorrido fato, beleza? Então, é uma conduta aí, né, equiparada aí no caso da omissão de cautela, beleza? Se atentem, pessoal, que às vezes, né, tem umas bancas aí que costumam cobrar, tá? O quê? A pena, né? Que acha uma sacanagem cobrar esse tipo de questão assim, né? Mas, ó, se atentem que aqui no crime, né, do artigo 12, que é a posse irregular de arma de fogo de uso permitido e a omissão de cautela, são os únicos crimes aí que tem a pena de detenção, tá? Todos os outros crimes que nós vamos tratar aí depois são todos que tem a pena de reclusão, beleza? Então, essa é a diferença aí principal, né? Claro que tem as diferenças aí do quantum aí da pena, beleza? Agora nós vamos tratar do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ainda. Então, nós temos aqui, né, o porte, tá? Ou seja, quando ele porta, né, quando ele não está naquela situação em que se trata de posse, no quê? Dentro de sua residência, né, ou nas suas dependências, ou no seu, que seja proprietário aí no seu local de trabalho, né? Ou seja responsável, tá? Então, fora desses casos, né? Vai se tratar aí de porte, beleza? Porte de arma de fogo de uso permitido, tá? Então, nós temos um artigo diferente, né? Uma conduta aí diferente, né? Para porte e posse, tá? Já quando nós vamos falar aí de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito, aí nós temos dentro do mesmo artigo, beleza? Então aqui, né, ele traz diversas verbos, né, diversas condutas, tá? Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá? Pessoal, aqui tá tratando do porte, tá? Imagine a seguinte situação, né? Pode cair na sua questão aí. O cidadão, né? Ele tem ali a posse, né? Então ele tem a posse de arma de fogo de uso permitido, tá? Então ele tem tudo documentado, certinho, registrado, tá? Autorizado, né? Tem a posse, ou seja, ele pode manter a arma de fogo na onde? Dentro da residência dele ou nas suas dependências, né? Ou lá no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular, né? O dono do local de trabalho, ou o responsável lá, né? Desse local de trabalho, tá? E, pessoal, só que ele resolve pegar a arma de fogo dele e falar, vou dar uma volta na rua, vou ali na praça com meus colegas, né? Vou lá e vou levar minha arma para mostrar para eles, né? E, durante esse trajeto, esse cidadão ali é abordado, né? Ele é abordado e verifica-se ali que ele tá com essa arma de fogo. Ele fala, não, pô, pera lá. Não, tem essa arma registrada, tudo bonitinho, tudo certinho. Vamos lá em casa pra gente conferir. Eu mostro tudo pra vocês, né? E você lá, guarda municipal, né? Abordou esse cidadão e vai com ele até na casa dele e chega lá e verifica, né? Não, realmente ele tem aqui, né? A documentação de posse, né? Então tá tudo certinho. Eu pergunto pra você, essa conduta dele, né? De tá ali na rua com a arma dele, configura o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tá? Então, pessoal, essa conduta dele de estar portando a arma de fogo, mesmo que ele tenha um registro, tenha autorização, tá? Para arma de fogo de uso permitido, mas que ele tenha um registro e autorização para a posse e não para porte, ele tá enquadrado nessa conduta aqui, tá? Criminosa de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tá? Porque ele não tem, né, a determinação legal ou regulamentar, tá? Que esteja de acordo com o porte, tá? Ele não tem o porte, ele só tem somente a posse, beleza? Então se atentem a essa
essa conduta aí, né? Essa situação. Agora nós vamos tratar do crime de disparo de arma de fogo, do artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição. Aonde? Em lugar habitado ou em suas adjacências. Em via pública ou em direção a ela. Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Tá? Então aqui trata de ser um crime subsidiário, né? De repente, se ele não tiver finalidade para outro crime, né? Então, que vai configurar aí o disparo de arma de fogo, tá? Pena, então, reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá? Então, se atentem aí que tem que ser o quê? Disparar arma de fogo ou acionar munição aonde? Em lugar habitado ou em suas adjacências. Em via pública ou em direção a ela, tá? Imagine a seguinte situação, né? Você vai lá com seu amigo no meio do mato, lá num sítio longe de qualquer, num lugar, na sua prova cai lá assim, né? No local ermo, cidadão, né? Faz disparo de arma de fogo em local não habitado, longe de via pública, né? Em local ermo, onde não tem aí nenhuma residência, etc e tal. Vai configurar o crime de disparo de arma de fogo, tá? Não vai configurar aí, claro, né? Se essa conduta que ele tiver aí não tenha finalidade aí para prática de outro crime, beleza? Só configura o crime de disparo de arma de fogo na onde, né? Então ele traz aí o local, né? Então lugar habitado ou em suas adjacências, ou em via pública, ou em direção a ela. Tá? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ó, percebam que aqui, ó, no artigo 16 ele já fala das duas condutas, posse ou porte, né? Ilegal de arma de fogo de uso restrito, tá? Então se atentem muito na sua prova, tá? Quando trata de arma de fogo de uso permitido, existe um artigo diferente, né, para cada conduta. Já quando se trata aí de arma de fogo de uso restrito, tá? Tanto a posse como o porte, né, vai estar descrito aí no mesmo artigo, tá? Então, o artigo 16, né, diz: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, como sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, tá? Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Tá? Percebam então que, né, tem aí uma pena maior, né, com relação à arma de fogo de uso permitido. Nós temos a arma de fogo de uso restrito e aqui, né, nós vamos mostrar para vocês ainda, né, a arma de fogo de uso proibido, tá? Como eu disse para vocês, se atentem, prestem muita atenção nisso, pessoal, tá? A diferença de posse, de porte e a diferença aí de arma de fogo de uso permitido, restrito e proibido, tá? Então nós temos aqui as condutas equiparadas, né? Parágrafo 1º diz: nas mesmas penas incorre quem, tá? Quem suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Imagine a seguinte situação, pessoal. Cidadão, né, tem lá uma arma de fogo de uso permitido, tá? E ele vai lá e suprime, altera alguma marca de identificação, né? Ou numeração que dê identificação daquela arma, tá? Te pergunto agora, né? Ele vai responder aí pelo crime, tá? Por posse, né? Por porte. Vamos supor que ele tá pego com essa arma na rua ali, né? Ele vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tá? Lembra que ele suprimiu, né, a numeração de uma arma de fogo de uso permitido, tá? Então, pessoal, ele vai responder, né, por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Por quê? Porque tá aqui, né? No caso, tá nesse inciso aqui, né? Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, tá? Então aqui, né, no caso, ele tá portando, né, uma arma de fogo com um sinal de identificação raspado, tá? No caso aqui do inciso 1º, é quem realmente suprimiu, aquele que foi lá e fez, né, a alteração, tá? E aqui no artigo 4º, no inciso 4º, ele vai trazer aí a conduta, né, de quem tá porta, possuir, não importa se foi ele que fez essa adulteração, né, suprimiu ou alterou essa marca ou numeração, beleza?
No inciso segundo, nós temos aí o quê? Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz, tá? Então ele faz uma modificação das características da arma, né? Fazendo com que ela, né, equivala a alguma arma de fogo, tenha equivalência de uma arma de fogo, né, de uso proibido ou restrito. Então pode ser qualquer tipo de arma, tá? Então percebam aqui que mesmo uma arma de fogo, né, de uso permitido, né, a partir do momento que ela modifica as características, né, tornando ela equivalente a uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, ou, né, modificar essa própria arma de fogo aí de uso permitido, tá? De forma que dificulte, né, ou induza a erro aí alguma autoridade policial, um perito que vai fazer a perícia daquela arma, ou o juiz, tá? Então vai incorrer na mesma pena aí de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Beleza? Terceiro, possuir, detiver, fabricar ou empregar o quê? Artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E, quinto, vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Ó, presta atenção nisso daqui. Aqui na omissão de cautela, né, ele deixa de observar as cautelas necessárias e, né, impede, para impedir que menor de 18 anos, né, se apodere de arma de fogo, tá? Se foi uma conduta, né, culposa, né, ou seja, deixou de observar as cautelas necessárias, tá? Vai responder pelo crime de omissão de cautela. Agora, se ele entrega, né, de forma dolosa, tá? Ele quis entregar para uma criança ou adolescente uma arma de fogo, né? Acessório, munição, enfim. Então, dolosamente ele entrega, ou vende, ou fornece. Aí não vai estar no caso de omissão de cautela, tá? Então se atentem, né? Que às vezes você vai ler lá, entrega arma de fogo a criança ou adolescente, aí é omissão de cautela. Não, se dolosamente ele entrega, tá? Trata-se aí do crime de, né, equiparado a posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Agora, se for de forma culposa, ou seja, ele deixa de observar as cautelas necessárias, aí vai se tratar aí do crime de omissão de cautela. Inciso 6º, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Tá? Então, aquele que produz, recarrega ou recicla aí, né, sem autorização, munição ou explosivo. Parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput, né, que trata lá da porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ou no parágrafo 1º, que são aí, né, as condutas aí equiparadas, este artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, ó, eu falei para vocês, se atentem. Permitido, mais leve. Restrito, um pouco mais pesado. Proibido, bem mais pesado, ó. Então, se todas as condutas, né, descritas aí, como a gente viu agora, né, no caput, no parágrafo 1º desse artigo, envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena de reclusão de 4 a 12 anos, tá? Então tem aí, né, uma forma qualificada, né? Qualificada, tá? Então se atentem a isso, pessoal. Muito importante, eu vou repetir de novo para que você não esqueça, tá? Diferença de posse e porte e a diferença de uso permitido, restrito e proibido. Artigo 17. Comércio ilegal de arma de fogo. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial. Então aqui, ó, no exercício de atividade comercial ou industrial. O que? Arma de fogo, acessório à munição sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então aqui, né, ele faz o que? O comércio, né? Ele adquire, ele aluga, ele recebe, ele transporta, conduz, oculta, né? Tem em depósito. Então é a conduta aí no exercício de uma atividade comercial. Então temos a pena de reclusão de 6 a 12 anos e multa, tá? E também, né, pessoal, muito importante aqui, ó, equipara-se, tá? A atividade comercial e industrial para efeito deste artigo. Qualquer forma de prestação de serviço, fabricação, comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, tá? Então ele pega todas aquelas condutas ainda, né,
e a pessoa podia, né, falar, não, mas eu não tô comercializando, né, ou fazendo todas aquelas condutas num local de comércio, né, numa atividade comercial. Tô aqui clandestinamente, tô fazendo na minha residência, tá? Então também vai ser equiparado, né, ao comércio ilegal de arma de fogo, né? Parágrafo 2º diz, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente, tá? Então aqui, né, quando se faz aí um flagrante delito, tá? E para ser, né, legal esse flagrante delito tem que ter, né? Tem que ter todos os elementos probatórios razoáveis, né, da conduta criminal pré-existente. Então tem uma investigação anterior, né? Tem aí apurando todos os fatos, pessoas, né, que levam, né, a crer e levam a induzir e ter praticamente a certeza de que se trata daquela situação criminosa. Aí sim, né, existe a possibilidade de um agente policial disfarçado, né, ir lá e fazer, né, por exemplo, tentar comercializar, né, com esse agente aí, no caso, quem está cometendo a conduta criminosa, fazer um comércio, enfim, tentar, né, de certa forma induzir ele lá a praticar a conduta, né, para sim ter um flagrante delito, tá? Mas perceba que para essa situação tem que ter presentes os elementos probatórios, tá? Tem que ter provas razoáveis, né, de que existe uma conduta criminal pré-existente, né? Não pode ser do nada pegar alguém na rua, né, se ter uma ideia achando que ele vai praticar o crime, né, e ir lá e tentar fazer um flagrante, tá? E artigo 18 diz tráfico internacional de arma de fogo, tá? Então, artigo 18 diz importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização de autoridade competente, tá? Então, percebam, pessoal, que tráfico internacional de arma de fogo não é só trazer para o Brasil, né, importar, mas também exportar, né? E não só aquele que faz essa conduta de importar e exportar, mas também quem favorece a entrada, né, facilita de certa forma, tá? Então, responde aí pelo tráfico internacional de arma de fogo, tá? E a pena aí é reclusão de 8 a 16 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente, igual no artigo anterior, né? Agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis à conduta criminal pré-existente, tá? Artigo 19. Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito, tá? Então se atentem muito a isso, pessoal, que tem grande chance aí de cair uma questão relacionada a esse assunto aí de arma de fogo permitido, restrito e proibido, tá? Atentem-se às diferenças aí, né? E percebam aí que cada conduta traz aí uma pena, né, diferente, tá? Artigo 20. Nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se forem praticadas por quem? Por integrantes de órgãos e empresas referidas nos artigos 6º, 7º e 8º, tá? Então são aqueles lá, né, que porte de arma de fogo é proibido, salvam, né, com exceção a quem? Os agentes da Polícia Militar, Polícia Federal, tá? Então se atentem aí, dêem uma lida, né, que também tá na prova de vocês, né, o artigo 6º, 7º e 8º, tá? Então aí vai ter aumento de pena para quem é, né, agente ou integrante daqueles órgãos ou empresas que estão referidas nesses artigos. E também, né, vai ter esse aumento de pena da metade aí para quem? Quando o agente for reincidente, específico em crimes dessa natureza, tá? Então, se ele for reincidente nesses crimes aqui, então vai ter o aumento de pena da metade aí, tá? E, né, o artigo 21, os crimes previstos nos artigos 16, 17 e 18 são insuscetíveis da liberdade provisória, né? Esse aqui ainda, né, não tem aí uma... não se cobra tanto, tá? Mas, então, pessoal, chegamos aqui ao fim, né, desse intensivão, tá? Foi de forma bem rápida, meio que superficial, né? Não dá para explicar direito muito assim, mas acredito que dá para ajudar aí para você, né, nas questões de prova, tá? Então se atentem aí, né? Posse, vou repetir. Posse, porte e se atentem a arma de fogo de uso permitido, arma de fogo de uso restrito e arma de fogo de uso proibido, tá? E muito importante, né, com relação às penas, se forem cobrar, né, com relação a isso daí, então, se for posse ilegal de arma de fogo de uso permitido ou omissão de cautela, né,
a pena ali é de detenção. Todas as outras condutas criminosas aí, a pena é de reclusão. Beleza, pessoal? Então, brigadão aí. Deixa seu joinha, comenta aí se tá gostando desse intensivão, tá? E a prova aí tá chegando, né? Hoje é dia 8, hoje é sexta-feira, já domingo aí a prova. Pessoal, muito boa sorte. Que Deus abençoe vocês aí, tá? Nessa caminhada aí, né? Nessa tentativa aí, que acredito que se você se esforçou, né? Você merece. E Deus abençoe, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.